Acontecimentos sobrenaturais na Argentina. Já teve na Itália, já teve dois na Itália, eu acho. Teve... Ai, onde que é? Enfim, tem vários, né? De intercâmbio, não sei das quantas. Vamos lá. Olá, Ana, sou fulana, acompanho o canal desde 2018, ano em que voltei de um intercâmbio na Argentina. Passei um ano por lá estudando espanhol. Eu não tenho mediunidade alguma, sempre fui muito medrosa a respeito de tudo isso. Tanto é que não assisto filmes de terror, não assisto filme de terror algum. Procurei por um canal com conteúdo como o seu, porque algo aconteceu na casa de um amigo quando estive por lá. E ouvi a história sobre o pai do amigo, que me despertou o interesse de entender mais desses assuntos sobrenaturais. Usarei apenas nomes fictícios neste relato. Essa parte do relato é para contar sobre os eventos sobrenaturais que aconteceram na cidade de Wuhan. Introdução, então. Em 2017, eu fui a Buenos Aires para estudar a língua e ampliar o meu mundo. Eu tinha 24 anos na época, tinha aulas pelo turno da manhã, e como morava sozinha, antes da aula sempre passava em uma padaria para tomar um café antes da aula. Foi assim que conheci Juan. Os nomes já estão trocados, tá? Foi assim que conheci Juan, de 21 anos, que trabalhava nessa padaria. Juan era muito simpático e bonito. Tinha a pele bem branca e com algumas tatuagens, cabelo grande, escuros, cabelos negros, olhos castanhos e fumava. Sempre me atendia com um meio sorriso e me ajudava com a prática do espanhol. Com o tempo, tivemos um tipo de relacionamento. Juan se interessava muito sobre os assuntos sobrenaturais, mas não procurava se aliar a qualquer religião ou prática de ocultismo. Ele me incluiu em seu grupo de amigos e saí com eles algumas noites. Fui me virando no portunhol e inglês. Assim a comunicação dava certo. Logo na primeira saída em grupo, descobri que não era só o Juan que se interessava pelo assunto sobrenatural. Ele tinha amigos que eram espíritas, bruxos e cristãos. Também descobri que Juan era chamado por seus amigos de El Sacerdote. El Sacerdote. Traduzindo é o padre. Eu não entendi bem o porquê de o chamarem assim. Nessa primeira saída, já de madrugada, nos sentamos em uma praça com os amigos. Estávamos com bebidas nas mãos e alguns deles repassavam o cigarro. Então, uma das amigas... Olha, achei que tinha um negócio no meu cabelo, é reflexo. Então, uma das amigas de Juan contou que tinha achado há alguns dias um trabalho feito atrás da janela do seu quarto. Algo feito com uma galinha preta morta, cigarros, bebidas e velas em uma bacia. Estava receosa e tentando descobrir quem havia feito aquilo. Com o decorrer da conversa, fui me encolhendo. Como falei, eu morro de medo desses assuntos e como morava sozinha, isso me perturbava ainda mais. Com o passar do tempo, descobri que Juan era filho de um ex-padre. Sendo assim, ganhou o apelido de El Sacerdote, por ironia dos seus amigos, sabe? Os acontecimentos. Mantive um bom relacionamento com Juan, não tínhamos compromisso propriamente dito, mas dávamos preferência um ao outro. Sendo assim, por causa do feriado de 17 de agosto, que deu feriado na segunda, dia 20, né, na segunda-feira, Juan me chamou para conhecer a cidade dele. Passaria o final de semana com o pai, que não via há algum tempo. Em uma sexta, fui com Juan para uma cidade próxima a Buenos Aires. Passaríamos da sexta até a segunda-feira lá. A casa dele ficava mais afastada do centro. Era uma casa antiga, de 2 andares, de largura estreita, tinha uma varandinha pequena em cada andar. No primeiro andar ficava o quarto de Juan e no andar superior os aposentos do pai. Era uma casa simples, com móveis antigos gastos, mas, na minha opinião, bem charmosa. Chegamos pouco depois das 9 da noite. Naquela casa morava apenas o pai de Juan, já que o filho havia se mudado para a capital, Buenos Aires, para trabalhar. O pai de Juan estava sentado no sofá, lia uma Bíblia e fumava um cigarro.
Juan me apresentou ao seu pai, Hernan. Ele era o ex-padre. Se eu olhasse para o senhor Hernan na rua, nunca diria que em seu passado havia sido padre, mas com certeza Juan era filho dele. Os dois homens eram iguais. Claro, o senhor Hernan, uma versão mais velha. Nos cumprimentamos e depois subimos para o quarto. Estávamos cansados e queríamos descansar. O quarto do Juan não era o de baixo? No primeiro andar ficava o quarto de Juan e no andar superior os aposentos do pai. Estávamos cansados, subimos para o quarto, estávamos cansados e queríamos descansar. O senhor Hernan era um homem de poucas palavras, mas muito simpático e disse para me sentir à vontade em sua casa. Reparei que a casa tinha muitos símbolos religiosos de crucifixos e santos. Na manhã seguinte, acordei e Juan já estava na sala, conversando com seu pai. O espanhol era muito mais fluente e rápido entre os dois e eu não conseguia entender bem o que eles conversavam. Quando desci as escadas para o térreo e eles me viram, então, na verdade, era o contrário. O quarto do pai era embaixo e o deles era lá em cima. Deve ser isso, né? Quando desci as escadas para o térreo e eles me viram, percebi que houve uma pausa e, consequentemente, uma mudança no assunto. O senhor Hernan me chamou para tomar café da manhã enquanto Juan preparava mais um lugar à mesa. Conversamos coisas normais, se havia dormido bem, o que estava achando da Argentina, onde eu estava estudando, essas coisas. O senhor Hernan tinha mais tatuagens que o filho. Percebi que as tatuagens tinham um cunho religioso, versículos bíblicos, entre crucifixos e outras imagens que não soube reconhecer. Mais tarde, demos uma saída pela cidade, tivemos um sábado tranquilo, conheci alguns pontos turísticos, Juan me mostrou a paróquia em que o seu pai havia sido padre, ficava no mesmo bairro de sua casa. Enfim, tudo foi normal e tranquilo para mim. Como já disse aqui, eu tenho zero mediunidade. Agradeço muito por isso. Cresci em uma família evangélica, mas não sigo a religião. Quero zero de contato com o sobrenatural. A madrugada de sábado para domingo foi meio conturbada. Acordamos com um grande barulho, como se algumas coisas pesadas fossem jogadas ao chão e um grito de dor abafado. Juan se levantou e me disse para ficar ali. Ele veria o que era. Pouco tempo depois, ele apareceu à porta e disse que seu pai havia esbarrado na estante e tinha derrubado alguns livros. Pediu que eu voltasse a dormir e que estava tudo bem. Como eu tenho um sono fácil, apenas voltei a dormir. Acordei às 4 da manhã, com o Juan voltando para o quarto. Parecia cansado, meio assustado. Me sentei sonolenta e ele se deitou ao meu lado. Perguntei se estava tudo bem, e Juan disse que estava cansado e queria dormir. O abracei e voltamos a dormir. Naquela manhã não vi o senhor Hernan. Ele e Juan ainda dormiam por terem passado a madrugada acordados. Mais tarde, naquele dia, Juan parecia desconfortável. Insisti em saber o que havia acontecido e ele me abriu um sorriso desanimado e me falou que, se me contasse, eu não ia querer passar outra noite naquela casa. Daí que eu já não ia querer mesmo. Continuei insistindo e ele me falou o que aconteceu. Segue agora o relato de Juan da madrugada. Sobre a madrugada, né? Bom, ele disse o seguinte. Quando subi para o quarto do meu pai... Então, peraí, tem 3 andares a casa? Tem tipo o térreo, o primeiro e o segundo andar? É isso? Quando subi para o quarto do meu pai, as luzes estavam apagadas ainda. Vi pela penumbra que os livros estavam jogados no chão. Meu pai estava deitado na cama e parecia tentar se desvencilhar de algo em seu corpo. Quando liguei as luzes, parecia ter parado. O pai estava muito suado e tinha umas marcas no pescoço. Perguntei o que houve e ele me disse que estava acontecendo de novo. Meu pai sempre foi assombrado por umas criaturas que machucam ele. Ele acordou de madrugada sentindo como se tivesse correntes apertando seu pescoço e que quando tentou fazer uma reza de proteção, teve seu pescoço apertado com mais força ainda. Foi aí que ele disse que os livros foram jogados da estante. Passei a madrugada conversando com ele até que se sentisse mais calmo. Ele fez umas orações e conseguiu se tranquilizar e voltar a dormir. Eu fiquei assim pálida com a história.
Já falei 1000 vezes que eu tenho medo dessas coisas, né? Mas uma coisa é você ver um filme, ouvir umas histórias com o fulano de tal. Outra coisa é saber que aquilo aconteceu enquanto você estava lá, com alguém que você deu boa noite. Juan sabia o quão medrosa eu era em relação a esses assuntos. Ele disse que acharia que talvez fosse melhor eu voltar ao meu apartamento. Ele não sabia se aconteceria mais alguma coisa naquele final de semana e não se sentia confortável deixando o pai sozinho. Eu concordei, é lógico que eu concordei. Arrumei minha mochila e ele me acompanhou até o ônibus. Voltei muito impressionada com a história e liguei para uma amiga do curso. Perguntei se ela não queria ver um filme lá em casa. Claro que isso era só uma desculpa para eu não ficar sozinha. O feriado acabou e Juan demorou 2 dias para voltar ao trabalho. Quando nos vimos, ele parecia meio abatido, estava com umas olheiras grandes e fumava ainda mais que o normal. Ainda naquela semana fomos num bar. Juan me falou que aqueles dias haviam sido um inferno. Ele também havia presenciado um evento com o pai. Juan contou que teve dores de cabeça fortes. Era assim que essa coisa o atacava. Sempre que acontecia algum evento sobrenatural, ele tinha fortes dores de cabeça. Seja lá o que atormentava o seu Hernan, o senhor Hernan, né? Essas coisas que o atormentavam normalmente só o atacavam, não se manifestavam em qualquer lugar da casa e para qualquer um. Isso queria atingir o senhor Hernan. Na madrugada de domingo para segunda, enquanto Juan estava na janela da sala fumando um cigarro, a porta principal abriu, bem devagar. As luzes da sala começaram a piscar, como se estivesse dando uma falha. A porta, quando estava toda aberta, bateu com força, se fechando. Então foi abrindo devagar, quando abriu tudo, pá, bateu. Juan acompanhou o que acontecia, largou o cigarro na janela e correu escada acima. Enquanto ele subia, as luzes iam falhando. O caminho da falha de luz apontava direto para o segundo andar, os aposentos do pai. Ouviu gritos do pai chamando por ele. Ao chegar, viu o senhor Hernan andando de costas para trás, como se estivesse sendo empurrado em direção à pequena varanda do quarto. Juan correu para o seu pai e conseguiu segurá-lo. Tinha certeza que se não tivesse chegado a tempo, seu pai teria sido derrubado da varanda do segundo andar. Fazia tempo que um evento tão agressivo tinha acontecido com o pai. Juan me contou. Os outros dias nada aconteceu, né? Nos outros dias não aconteceu nada. O senhor Hernan passou os dias na igreja onde havia sido padre. Rezava e jejuava, pedia proteção a Deus. Honestamente, agradeço a Deus e ao Juan por não me deixar ficar mais uma noite naquela casa. Eu tive medo de voltar à casa do Juan. Continuamos saindo e mesmo depois do fim do intercâmbio, mantivemos contato. Outras coisas aconteceram com o Juan e o seu pai ainda naquele ano, mas por saber o quão medrosa eu sou, ele evitou de me contar. Como eu falei anteriormente, depois de voltar do intercâmbio, procurei por um canal como o de vocês, para tentar entender melhor o que acontece no mundo espiritual. Inclusive, apresentei o canal de vocês ao Juan. Estou mandando esse relato porque ele vai me mandar um relato falando a história do pai. Afinal, é com ele que tudo acontece. Fica esse relato lido e aprovado pelo Juan, como um relato inicial. Espero que esse relato seja lido e, se possível, me avise. Enviarei o mesmo ao Juan. Já ouvi um pouco da história do senhor Hernan e estou bem ansiosa para recebê-la. Epa, então vamos esperar a história do senhor Hernan, o ex-padre, el sacerdote. E agora fica uma curiosidade, né? O que acontece com ele? Possuído, ele é atormentado já faz tempo. Por que ele deixou a batina, as tatuagens, o cigarro? Por quê?